O primeiro-ministro de Israel rejeita o plano de Donald Trump para a faixa de Gaza e condiciona a retirada ao desarmamento do Hamas. E o nosso entrevistado agora na Jovem Pan é o professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Alexandre Pires. Sempre bom te receber aqui, professor. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Thiago. É sempre uma satisfação conversar com você. O professor, o interessante é que nessa questão, as negociações estavam sendo feitas entre o Hamas e os Estados Unidos, né? Mas Israel agora está rejeitando essa possibilidade. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: por que Israel também não entrou efetivamente nessas negociações? Porque é uma decisão que parece mais por ser tomada por Benjamin Netanyahu por causa do conflito recente que nós tivemos no Oriente Médio, ou é algo realmente que deixa Israel descontente? Todo esse plano aí do Conselho de Paz foi desenhado com Israel, digamos, afastado da mesa de negociações. Envolveu ali Estados Unidos, envolveu o Egito, a Turquia e o Catar. Que agiram ali como mediadores do conflito entre o Estado de Israel e o grupo Hamas. E é claro que havia ali a tentativa de desenhar, então é como se um lado conversasse com o Hamas e aí depois eles fossem lá e conversassem com Israel. O plano foi feito, houve pressão ali, né, também de Trump e tudo, e agora vem esse momento mais tenso que se chama segunda fase, Thiago, que exige ali no plano um desarmamento do Hamas, só que há uma ordem dos acontecimentos que Israel rejeita, que é eles começarem a se retirar do território antes que o desarmamento se complete. E aí a grande questão agora foi justamente esse ponto, né? Já havia um acordo para que eles não recuassem para além do que se chama linha amarela, que é uma faixa ali ainda dentro do território, mas mesmo assim Israel está muito no interior do território, controla 70% e considera que agora não seria momento de abrir ali um flanco de ataque por parte do Hamas. E depois desse posicionamento de Israel, professor, o Hamas voltou a pressionar os Estados Unidos para que os Estados Unidos conversem com Israel na tentativa de se chegar a uma solução. O senhor acha que há disposição de Israel de seguir essa ordem, de voltar atrás e seguir essa ordem, ou o impasse é o que nós devemos ter pelos próximos dias? Olha, eu li aqui a declaração do Netanyahu, Thiago, e para mim parece algo muito ensaiado. Nós temos que lembrar que o Netanyahu teve ali no fim de julho, nos Estados Unidos, inclusive comentou que foi a melhor conversa que ele já teve com a gestão Trump e saiu muito contente. E aí, de repente, vem essa postura, me parece que essa postura tem sim mais do que um unilateralismo por parte de Israel, parece que tem algum alinhamento e algum ajuste ali com o governo Trump. Por que eu digo isso? Primeiro, o Hamas vinha resistindo a se desarmar, ou seja, nós temos que entender esse primeiro ponto. E a ideia do plano do governo Trump, né, que virou esse acordo, era que houvesse um desarmamento completo. E o Hamas começava a condicionar, dizendo que eles iam entregar as armas para que aquela autoridade tecnocrática que vai se instalar lá para governar guardasse as armas no território, né, da faixa de Gaza. E aí parece que há uma conversa para essa pressão e aí deixou Israel mostrar que vai agir um pouco mais livremente. E além disso, há uma fala do Netanyahu que também me parece muito propícia nesse momento para os Estados Unidos. É que o Irã não vai ter armas nucleares com acordo ou sem acordo, ou seja, Israel não vai permitir isso. Nós temos que lembrar que agora o governo Trump está se sentindo pressionado a só negociar Hormuz. Tá? Então é como se tivesse um jogo duplo aí. O governo Trump sai da discussão da questão nuclear, fala só de Hormuz e aí deixa esse serviço de pressionar, de atacar e de destruir bases nucleares para Israel. Então, para mim, tem muita concertação, muito combinada entre os dois, mais do que tem sido noticiado como uma afronta de Netanyahu ao governo Trump, que é visto como amigo de Israel.
O professor Alexandre, tem um outro fator que Israel vai enfrentar eleições gerais no dia 27 de outubro. Esses posicionamentos em relação ao conflito têm alguma coisa a ver? Porque Benjamin Netanyahu sempre foi muito criticado, principalmente desde o início do conflito lá em 2023, porque diziam que ele estava perdendo espaço, perdendo o protagonismo, e aí seria uma forma dele tentar revidar efetivamente o que aconteceu com o Hamas. Mas, tentando deixar as questões ideológicas à parte, a eleição em Israel tem algum tipo de interferência nesse processo? Muito grande, sem dúvida, né? Ou seja, nós temos que imaginar que o governo de Netanyahu, nos últimos 3, 4 meses, depois daqueles ataques ao Irã, ficou ali de mãos amarradas, mãos atadas pelo governo americano que pediu, né, exigiu ali que Israel deixasse que os Estados Unidos assumissem o protagonismo nas negociações e na ofensiva. Mas isso deteriorou as perspectivas eleitorais da coalizão do Netanyahu. Mas o ponto que eu acho crucial e vejo como mais importante, Tiago, é que, na verdade, a base da coalizão, sobretudo os partidos ali que são o que nós chamamos mais hawkish, mais linha dura, estavam ameaçando se afastar. Nós temos que lembrar que o partido do Netanyahu não tem a maioria. Quem tem a maioria e detém o governo é uma coalizão. Então, a grande preocupação era que a coalizão perdesse votos, mas a preocupação maior é que algum partido da coalizão saísse depois das eleições. E agora, sobretudo com relação a um dos ministros ali do gabinete, que é o Smotrich, que é um dos mais linha dura, o aceno foi completo para essa base e também fortalece ali muito do eleitorado que tem uma visão, digamos, mais linha dura com relação à Palestina e à questão palestina. Agora, mais uma questão em relação ainda ao Oriente Médio, professor. Como que é possível confiar nas palavras do Hamas? Porque essa é uma discussão que nós tivemos desde o começo do conflito. Como se espera que eles cumpram esse desarmamento nessa ordem, ou não necessariamente nessa ordem acordada com os Estados Unidos? Nós temos que lembrar que o Hamas é um grupo radical. É difícil acreditar que em 2 anos, 3 anos, um grupo radical extremamente articulado, né, com grande acesso à tecnologia, com capacidade de financiamento, com uma rede internacional, ele de repente fica moderado. Israel não acredita nisso, Estados Unidos não acreditam nisso, você, Tiago, não acredita nisso, como a gente já discutiu tantas vezes, e eu também não, ou seja, essa mudança não se dá de repente. A grande questão era como fazer um desarmamento sem que a crise humanitária se alargasse ainda mais e sem que os militantes do Hamas morressem ainda mais. Há uma preocupação com relação a isso. E é justamente nesse momento que nós estamos, né? Ou seja, tentar pressioná-los ali, ou seja, Israel tenta pressioná-los ao máximo para que eles sintam sim a necessidade de desarmar. Vou dar o caso concreto, né? O Hamas não vem atacando Israel nos últimos meses, e Israel já notou isso. Qual que é a grande preocupação do Hamas? É que eles estão sentindo que, nesse momento, qualquer ataque de Israel estaria livre para responder com muita dureza, porque a comunidade internacional perdeu ali a capacidade de censurar Israel, né? Então, assim, o Hamas é um grupo extremamente inteligente e agora eles estão querendo ganhar um tempo até se recompor e talvez voltarem à carga. Professor, deixa eu mudar de assunto. A semana que terminou ontem foi marcada por crises entre Brasil e Argentina, Brasil e Estados Unidos, do ponto de vista diplomático. No caso dos Estados Unidos, o Senado ratificou a escolha de Daniel Pérez para embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. Agora a bola está com o governo brasileiro. Agora, tem também os atritos da diplomacia nacional, do presidente Lula especificamente e do presidente Javier Milei. E o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, deu uma entrevista para o jornal El Clarín e ele diz o seguinte, que a Argentina precisa parar as agressões contra o Brasil para normalizar as reações. Um outro ponto, ele afirmou à publicação que ofensas de Javier Milei foram muito graves e repetidas. E por último, ele diz o seguinte, professor, que ele ficou surpreso porque Lula foi chamado de comunista, afirmando que o Brasil opera com o modelo capitalista. Talvez o ponto mais amplo de
crise da existência da diplomacia entre Brasil e Argentina? Como se conserta isso, professor? Porque a ideologia é muito diferente, é totalmente oposta, não é? Sim, o governo brasileiro e o Itamaraty, que é o nosso órgão de relações internacionais, têm tido dificuldade no terceiro governo Lula de manter uma diplomacia estável e de alto nível com governos que não coadunam ali, que não têm a mesma linha de política pública e visão de mundo. Tá? E isso chegou ao ponto, com certeza, de maior deterioração. Nós temos que lembrar que as nossas crises com a Argentina, as mais graves, foram mais ligadas ao século XIX, com disputas territoriais, tá? Sobretudo a questão do Uruguai. Então, assim, eu não consigo pensar como você bem colocou, né? Nós estamos ali num ponto em que os nossos grandes dois parceiros continentais, digo parceiros históricos mesmo, tá? Em vários aspectos, em várias questões, Estados Unidos, né, e Brasil, num caso formalmente, no caso da Argentina agora, formalmente, digamos assim, as relações diplomáticas estão sendo levadas por encarregados de negócios. E nos Estados Unidos, praticamente esta situação, né? Aqui já a embaixada tem um chefe de negócios e agora com a cassação do visto nos Estados Unidos, a mesma coisa. Tudo indica que o Brasil mudou suas prioridades frontalmente, né? Ou seja, tem priorizado ali talvez parceiros asiáticos muito mais do que os seus parceiros americanos históricos.